Olá! Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, quem está nos assistindo ou para quem estiver nos ouvindo aí através das plataformas. Meu nome é Caio Cal Eu sou o Thiago. e a gente está aqui no seu universo interior para falar um pouquinho sobre... Define para mim, Thiago, o que a gente vai falar, exatamente o que a gente vai falar. O nosso universo interior. Nosso universo interior Amplo, vasto, e tudo que engloba esse assunto, tudo né? que engloba esse assunto. É isso aí. Legal. Tiago, antes da gente começar, esse é o nosso primeiro vídeo barra podcast, né, que a gente está fazendo. Vamos só explicar rapidamente por que surgiu essa ideia? Antes dele começar a explicar, porque ele vai fazer toda a explicação, eu estou aqui só como unidade de apoio, mas eu fui convidado, estou honrado de estar participando aqui desse projeto do Tiago, né? Então conta pra gente, Tiago, qual foi a sua ideia de iniciar esse projeto? Então, o seu universo interior, ele é um projeto que ele começa junto com a Rita também, né? Terão vídeos aí dela também. Vai aparecer, com Vai certeza. aparecer, vocês vão conhecer. E a gente começou um projeto há mais de um ano que é um reflexo da nossa busca de muito tempo de tentar conhecer aquilo que a gente realmente é. E aí a gente via que quanto mais a gente olhava para dentro, mais coisa aparecia e a gente começou a ver que realmente era um universo gigantesco, né, dentro de nós, né, de cada um da gente, né? Não só da gente, mas de cada um, né? E aí a gente viu que esse nome era um nome bem legal, assim, de traduzir aquilo que realmente a gente é. Porque era a mesma coisa da gente olhar para o céu, assim, à noite e falar assim, tentar entender, né, o infinito. A gente falava, caramba, tipo, uma coisa tão ampla, tão... A gente olha, parece que não tem nada, mas ao mesmo tempo, quando a gente começa a estudar, a gente vê que tem alguma coisa. E aí, que é mais ou menos isso, assim, a gente olhando o céu à noite e tentando entender, né? E aí, olhando pra gente, pro nosso mundo interno, a gente vê que também a gente é um universo. E aí é tipo esse telescópio aí, o O novo lá, o James James Webb. Webb, né? E aí é isso, tipo, que em determinados momentos a gente vai lá e olha num determinado ponto, e aí quando a gente vai olhar esse ponto, a gente vê que cada coisinha, luzinha daquela ali dá pra gente aproximar mais, e aí a gente vê que ali dá pra aproximar mais ainda, então é um universo vasto, né? Que a gente vai desvendando aos poucos. E nem tem a pretensão de desvendar tudo, né? Mas daquilo que chama atenção. Então surgiu esse nome um pouco mais de um ano e, e a ideia era isso, da gente olhar para dentro e a gente ver cada vez mais quem que a gente era mesmo, né? Então esse é o seu universo interior, né? Que cada um tem o seu universo, né, interior. Quanto mais eu converso com você, né, nesses anos que eu já te conheço, eu sempre, toda vez eu lembro daquela frase, né, eu não vou lembrar agora qual foi o filósofo que disse, para não falar besteira aqui, mas conhece a ti mesmo, né, e conhecerás o universo. E você, como você estava citando até do telescópio, né, que sempre tem algo a mais para a gente ver, eu acredito que tudo é muito infinito para dentro e para fora, né, então existem uma vasta gama de possibilidades. E quanto mais a gente conversa, eu acho que as pessoas que vão nos assistir, vão nos ouvir, vão perceber a mesma coisa, né? Como a gente tem tudo dentro de nós e às vezes muito mais. E uma coisa que é interessante, a partir disso, né, que a gente começa a olhar para dentro e começa a ver que a gente é um universo, né, dentro da gente. Tem também uma outra frase, né, que é bem conhecida, que é o só sei que nada sei, porque é isso, né? A gente pega, tem lá o telescópio, né? A gente fala, nossa, temos uma ferramenta que a gente consegue ver o universo. Aí a pessoa que está ali comandando aquela ferramenta, ela vai lá, brilhou uma luzinha ali, eu vou apontar o telescópio para aquele ponto. Aí ela vai lá e aponta para aquele ponto que chamou a atenção dela. E ela vê que, tipo, ali é um outro universo, né? Tipo, mais um mundos e mundos de informações ali, de coisas que ela tem que conhecer, de coisas novas e tal. Então, é essa sensação de que cada vez que a gente coloca o olhar sobre uma coisa,
a gente vê que, na verdade, a gente não sabe nada, né? Então, que é uma sensação constante para quem está em busca de realmente conhecer esse universo interior. Não pode ter apego, né, às coisas, porque quando a gente acha, olhando o céu, acha lá que tem poucas estrelas, a gente acredita que aquele é o universo. E aí quando a gente vai e aponta para um daqueles brilhos, aquela luzinha ali é uma galáxia. Aí você fala, caramba, quer dizer então que olhando assim mais perto, então tem várias outras luzinhas. A gente vai, olha, é outra galáxia. Acho que é a sensação de quando teve a primeira imagem, né, do James Webb, que a gente viu aquele monte de pontinhos, que na verdade cada pontinho daquele ali era uma galáxia, e, ou seja, é uma coisa muito grandiosa, muito gigantesca, né? E uma coisa que é mais interessante é que esse ponto que a gente vai olhar, ele é um ponto de vista de cada um. Então, cada um decide olhar para um ponto. E esse olhar para um ponto, ele traz uma experiência com relação àquela visualização, aquela experiência de olhar aquilo de um jeito muito particular, né? Então, cada um acaba tendo um universo interior, porque passou por vidas e por essa vida, fazendo com que o nosso foco, o foco de cada um, fosse sempre em algum ponto, né? A gente não tem essa visão total que a visão da criação tem, né? Todo indivíduo que surgiu a partir da criação do tudo, ele começou a ter a experiência de um ponto de vista da criação. Então, eu estou visualizando o universo que é possível e cada pessoa está visualizando o universo que é possível, né? Então é interessante isso também, de a gente conhecer esse universo e que esse universo, cada ponto visualizado, ele é um ponto só de vista, né? Então a gente tem uma verdade que ela é válida para aquele momento de visualização e para aquela experiência que aquela visualização trouxe. Então é interessante isso, né? Porque eu passei por alguns lugares onde a dúvida ela era vista como um ponto fraco da pessoa. Então, assim, a pessoa tinha que ter certeza das coisas. E a pessoa, no meu ponto de vista, quando eu buscava uma certeza, ela me deixava, na verdade, numa situação de desconforto. Porque eu sabia que se eu caminhasse mais, aquela certeza ali, ela não seria mais uma certeza. Ela teria no mínimo, um detalhamento maior, né? Então, esse detalhamento maior, ela faz com que a gente amplie, né, a nossa compreensão. Mas a compreensão, ela não é uma certeza. A gente indo do macro para o micro, a gente tem um caminho, né? Mas esse caminho, ele não traz certezas. Ele traz uma sensação de a gente estar indo pelo caminho certo. Mas a certeza, ela vai mudando, porque cada vez a gente vai afinando mais, né, essa compreensão. Então é interessante isso também, né? De que cada um ele tem possibilidades de visualizar o universo de uma forma única, né? E eu acho que é para isso que todos foram criados. A fonte criadora, ela não ia criar tudo isso para que dois seres tivessem a mesma experiência, que seria um desperdício, né? Então, seria um desperdício de... Não precisaria ter, já que algo já está tendo aquela experiência. Agora, o todo, né, com essas experiências únicas, ela faz com que seja rica a experiência da criação. Então, é complexo e ao mesmo tempo é simples, né? Bem doido. Mas já aproveitando a deixa que você falou da pessoa em dúvida, né? Só para deixar bem claro, nós não somos um programa, né? Não é um bate-papo sobre ciência, né? Isso a gente deixa para quem é mais entendido. Mas eu acho que a gente pode definir aqui
esse bate-papo que a gente está tendo como uma forma também de esclarecer algumas dúvidas, né? Sim. Claro que, como você falou, a experiência é singular, né? Cada um vai absorver de uma forma diferente, mas é mais por uma questão de esclarecimento, acredito eu, né? Então, antes da gente, já aproveitando também essa deixa de esclarecimento, eu vou para nosso primeiro episódio, vamos chamar assim, eu tenho uma pergunta que divide muito, acho que hoje, opiniões e as pessoas têm uma dificuldade em saber explicar, mas eu queria que você apresentasse seu ponto de vista, né? E antes da gente começar também a responder as perguntas, só para deixar para quem tiver alguma curiosidade, né? Eu e o Thiago, a gente trabalha com audiovisual, mas esse aqui também não é um programa sobre equipamentos nem audiovisual. E aí eu queria que você falasse, Thiago, um pouquinho de quem é o Thiago. O que você faz hoje, além da parte profissional, né, para garantir o seu sustento, da sua família, né? O que mais você faz para as pessoas poderem conhecer também? O Thiago, ele é uma personalidade que ele se configurou especificamente para ter um conjunto de experiências nesse tempo que eu tenho de vida aqui e que a gente está compartilhando esse mesmo tempo, né? Então, dentro desse tempo, dessa personalidade, alguns pontos foram muito importantes para que eu conseguisse encontrar um caminho, né? Validar um caminho para que eu chegasse no momento de ser o caminho. Eu acho que isso é uma coisa que eu e a Rita a gente já conversou algumas vezes e ela já até colocou isso em escrito, assim, né, em uma postagem que a gente tem um Instagram também que chama O Seu Universo Interior. Sigam lá, aproveite. Aproveita e segue se você achar interessante. E que eu acho que foi justamente esse o meu processo como personalidade Thiago, agora, né? Então, que de vir para essa experiência esquecendo de tudo, que isso é o que, né, a maioria de todos tem essa condição, mas de ter desde sempre, desde o começo, desde criança, uma condição de buscar alguma coisa que era incompreendida, né? Então, desde criança, tipo, eu tinha muita experiência extrafísica, né? Então, eu via coisas, eu deixava minha mãe, né, com medo, assim, né? Tô vendo ali tal coisa, um monstro. E ela falava, vamos pra lá, vamos pra outro lugar. Aí eu chegava no outro lugar e ela falava, não adianta, ele veio pra cá, né? E ela não sabia como lidar com isso, né? A gente teve uma época que morou bastante tempo com meu avô e com a minha avó. E aí a gente morava numa casa e essa casa, cara, assim, eu não conseguia dormir em outros quartos, tinha que ser em um determinado quarto. Eu tinha muito medo, eu via coisas, via, né, barulhos, aconteciam coisas estranhas. E isso mais ou menos até os meus 7 anos, mais ou menos. Que aí minha mãe me levou num centro espírita, porque a minha família, ela sempre foi espírita, espiritualista, né, espírita. Minha avó kardecista. Eu tive um tio que tinha um terreiro de Umbanda, e a gente frequentava, minha mãe frequentava. E aí minha mãe levou, então, me levou para um centro, e nesse centro foi feito lá um trabalho para que fechasse essas visões e essas experiências. Mas eu, durante a adolescência, eu pedia isso, né? Porque eu acabei indo para outros centros, continuando essa minha vida, né? Em busca de alguma coisa espiritual, que eu não sabia o que era, por quê. Então fui para o kardecismo, depois fui para a Umbanda, passei pelo candomblé, passei por religiões evangélicas. A gente morava perto ali do Cambuci, então no começo daquela igreja renascer eu frequentei lá, a gente ia, que tinha os shows e tal, a gente ia. Depois fui em alguns cultos evangélicos, tentei, né, fazer aquele processo padrão de ir para a igreja, fazer o primeiro catecismo, né? Aí me expulsaram. O padre falou que eu perguntava muito, e aí me expulsaram do primeiro
do primeiro catecismo, lá do catecismo, né? Eu não lembro direito, não acompanho mais a Igreja Católica. E então eu tive uma infância, uma adolescência muito ligada a isso, né? A gente ia em festas dos amigos, a galera bebia e aí sempre tinha uns 2, 3 amigos que, vinha, baixava lá uns, né? Uns espíritos, né? Querendo coisas e sempre era uma confusão. E então assim, a minha vida sempre foi muito conectada com o lado espiritual. E então eu sempre tive essa busca pelo lado espiritual. Passando por vários processos, tipo, caóticos, né? Sempre eram processos caóticos, desde a infância, que era essa coisa de ver e de sentir muito medo, de estar vendo ali as coisas e jogar a almofada, sabe assim? A dificuldade em entender De também, né? entender, uma criança, e assim, minha mãe tinha medo, as pessoas tinham medo, mesmo sendo uma casa espírita, é aquela coisa, né, assim, sou espírita, mas, se vê um espírito aqui do lado, que é alguém que não tá materializado, a pessoa fica com medo, né? Tipo, minha família era assim, né? Mas eu acho que é o normal, na verdade, do ser humano, né? O ser humano costuma temer o que não conhece, né? Sim, e eu por tava... mais que eles conhecessem, eu acho que, assim, aquele conhecimento teórico, né? Sim. Sem ver, né? Porque eu acho que por mais que eu tivesse passado passei pelo budismo também, né, assim, várias religiões e várias expressões diferentes e tal. Mas eu acho que para mim, quando foi mesmo uma chave mesmo que apesar de ter tido todas essas experiências na infância, que depois que eu tive esse pedaço, né, que foi bloqueado isso, e aí foi só uma busca mesmo caótica das coisas, errando muito mais do que acertando. Eu acho que um momento para mim que virou assim uma primeira chave foi quando eu fui fazer uma terapia de hipnoterapia de vidas passadas. E aí quando ele fez lá o processo, aí ele me explicou, ele falou assim, não, cara, aqui normalmente a pessoa volta no útero, no momento do que estava no útero da mãe, ou quando era criança e tal. Então a gente vai fazer essa regressão para você voltar para esse momento. E aí ele fez lá as técnicas. E aí, quando ele vai falar para mim, aí o que você tá vendo, né? E aí eu falei para ele, eu falei, eu tô vendo uma coisa que não é o útero da minha mãe. Eu tô no chão aqui, tipo, tá chovendo e eu vendo assim, muito nítido, tanto é que eu tenho essa imagem muito nítida até hoje. E aí então que eu vi que era uma vida anterior, ali era o momento da minha morte que eu tava vendo. E para mim aquilo foi tão real, que pela primeira vez eu tive a sensação de estar em outra vida real ali, para mim foi muito real, e que aquilo ali foi que eu falei, caramba, existe realmente essa continuidade da vida, sabe? Então foi um primeiro momento muito importante, assim. Foi uma comprovação. Mas até chegar a essa comprovação, foi momentos de caos mesmo. Porque quando a gente procura alguma coisa que dentro não faz sentido e a gente procura alguma coisa fora, tudo que dentro da matéria também fica complicado, fica caótico. Então eu trabalhei, eu fui estudar e aí eu queria uma coisa. Aí quando eu fui estudar aquilo, né? Na época tinha o técnico, né? Curso técnico do colegial. E aí eu não sabia, eu fui nas escolas públicas que tinha, né? Tinha uma escola estadual e uma federal. E na estadual tinha o que eu queria, que era trabalhar com robótica e tal na época. Isso em 95, 95. Cuidado que você tá quase contando a idade, tá? Só pra deixar claro. Já tô ficando velhinho já. E aí tinha na estadual, mas na federal não tinha. E eu cheguei lá para fazer a matrícula da prova
E aí eu falei, putz, não tinha, eu nem tinha pesquisado, porque foi muito, muito corrido em cima da hora que eu fui fazer a inscrição, já estava nos últimos dias já. E eu perguntei pro meu amigo que estava fazendo junto comigo, eu perguntei, o que você está prestando aí? Aí ele falou, tô prestando edificações. Aí eu assinalei lá, edificações. E aí, no fim, eu acabei passando nas duas provas. E aí, tipo, só que minha mãe falou, não, você passou na federal, você vai fazer federal, imagina, é puta uma escola boa, não sei o que lá. Então acabou que as minhas, como esse lado espiritual, ele tava um caos, a minha parte material também era um caos, né? Porque a vida material, ela reflete o nosso lado espiritual, que na verdade nós somos um espírito, né? Então, em uma experiência material. Então, eu acabei, tipo, aceitando e fui fazer uma coisa que eu nem sabia o que que era. E aí trabalhei durante um bom tempo com, né, com a parte de edificações, da construção civil. Aí, ainda muito em causa, assim, sabe? E aí depois eu fui para a parte da comunicação, no começo também muito caótico, mas já mexendo com o lado criativo, e aí isso abriu mais, né, essa possibilidade, porque na parte da construção civil é uma coisa muito materialista, né, muito racional, né, e na parte da comunicação eu já pude ter uma abertura maior de sentir mais, né, de ter um foco mais também no lado emocional. Me envolvi muito na parte do design, que fez eu ter uma abertura maior ainda, assim, no sentimento, qual que é o olhar da pessoa perante aqueles objetos, né? Não é só a parte material, mas sim uma parte sensorial. Isso fez eu abrir cada vez mais. E junto com isso foi abrindo também essa parte espiritual, né? Então é um caminho que essa personalidade como o Tiago teve caótica, assim, sabe? Muito, tudo era um caos, assim, tudo muito intenso, sabe? Então, como dizer assim o que eu sou? Se só essa minha vivência, experiência aqui, como eu estando como Tiago agora, já foi uma coisa caótica, já foi uma coisa rica em experiências negativas e também experiências positivas, né? Então, essa pergunta é uma pergunta que é igual aquela pergunta que se faz assim, quando alguém chega para você e fala, ei, tudo bem? Você fala, meu, como é que eu vou responder essa pergunta realmente, né? Realmente. Tipo assim, o que que é estar bem, né? Eu vejo que é um estado momentâneo, né? Depende Momentâneo. muito da situação naquele ponto em que foi perguntado. É. Então, a gente tem de estar bem ou estar no bem. Porque estar no bem não tira a gente de situações que não são boas, porque a gente ainda vive, né, em um momento de provas, né? E as provas, elas vêm para te trazer, né, uma situação de desconforto, para validar aquilo que realmente você já fez a opção de que é certo, mas ela vem te trazendo o errado para, tipo, te validar, né? Aquele certo que você acha que você já tem. Então, tem esse lance também de. Acho que seria legal as pessoas perguntassem, a vez, e aí você tá bem? Não, e aí você está no bem? Né? Seria uma forma mais legal de colocar. Porque estou no bem, porque isso não me tira das provas da vida, né? Pelo Entendi. menos nesse pedaço de tempo que a gente está passando. Então, é uma pergunta que é complexa de se dizer, né? Porque isso eu estou falando ainda da minha relação comigo mesmo. Porque tem a minha relação com as outras pessoas, que faz com que também me responda aquilo que eu sou, né? Então, do meu relacionamento com a minha esposa, já faz 23 anos que a gente está junto, que isso faz com que eu também tenha um processo de descoberta daquilo que eu sou, né? É, tem muitas coisas que a gente acredita que a gente é, mas a gente só está passando por um momento, por uma fase, e aí essa fase faz com que a gente aprenda e fortifique aquilo que a gente realmente é. Então,
Pô, uma pergunta simples, mas que eu já viajei na maionese, né? Mas você sabe que, da forma como você contou, fiz aqui uma comparação. Eu não vou lembrar as exatas palavras, né? Mas uma vez meu pai me disse assim, meu pai foi sempre muito bom em metáforas, assim, em comparações, né? E ele falou, não com essas palavras, mas disse, às vezes você tá em casa e tá tudo muito bagunçado, a casa tá toda em desordem. E você quer arrumar os cômodos. Só que você não consegue arrumar na desordem. O que você vai fazer? Você vai causar mais bagunça. Você vai pegar toda essa bagunça, tudo que está desarrumado e concentrar em um canto. Então você fez o caos em um ponto e a partir dali você vai começar a arrumar para tudo ficar em ordem, né? Você falou que você teve essa parte caótica de acontecimentos, né? Mas eu acho que faz parte de um processo de construção, né? Até para que você tenha um entendimento melhor do que estava se passando. Sim, tem até um entendimento da comparação entre caos e ordem, que o movimento do caos, ele é justamente uma sensação de que quando a gente quer voltar à ordem, né? Quer voltar no caminho da ordem, a gente começa a enxergar o caos. Porque até então a gente justifica que aquilo é a ordem. Faz sentido. A pessoa fala assim: ah, minha vida tá tudo uma confusão. E aí, porque é assim. Então ela classifica aquilo como sendo a ordem dela. As coisas são assim, então por isso que tá assim desse jeito. Quando a gente identifica então que a gente precisa entrar no caminho real da ordem, que o que é esse caminho real da ordem? É um caminho de compreensão de, primeiro, ter um caminho. E não a gente ser só. Porque o que é o caminho, né? O que faz a coisa ser um caminho? É a gente caminhar, né? Por Sim, ele. você traçar fazer uma trajetória, vamos colocar Não só assim. fazer uma trajetória, porque fazer uma trajetória pode ser muito assim da gente pensar em como caminhar, né? Mas o caminho é o caminhar mesmo. Ok. Porque senão ele não é um caminho. Ele é só uma projeção, Um planejamento. ele é só um planejamento, né? O caminho é ele é caminho mesmo quando a gente está caminhando. Porque senão é só um lugar. E o lugar de caos, que a gente acredita ser ordem, ele é só um lugar estagnado. A gente está parado. Porque a gente não está querendo aprender. A gente não está querendo entrar num fluxo da vida que faz com que a gente tenha um caminho de percorrer as coisas. Então, quando a gente vê um problema e a gente vive só aquele problema, a gente não está caminhando no problema para solucionar aquele problema. A gente está estático, a gente está parado vivendo aquele problema. Então, o lance da gente encontrar um caminho, né? E a gente partir para esse caminho, é a gente enxergar que eu quero ter uma ordem nesses processos que eu estou passando, para que eles não sejam mais uma coisa caótica. Que eu tenha um pouco mais, mesmo no começo que a gente está, né? A gente acredita que a gente tem o controle de alguma coisa, mas no começo essa sensação de ter o controle faz com que a gente caminhe. Olha, eu não quero mais ter problema. Eu não quero isso mais para minha vida. Então isso faz com que eu tenha uma sensação de controle e com isso faz com que eu caminhe, e nesse caminhar eu vou deixando para trás o problema e vou aprendendo a como me livrar daquilo, a como aprender a resolver aquilo, a resolver aquilo. Aquilo virou passado. Então é um fluxo, né, que a gente vai seguindo. Então minha vida era um caos. Era um caos porque eu nem tinha a sensação de querer a ordem. Não tinha essa sensação. Então tudo era caos. Então trabalhava e não tinha dinheiro. Como é que assim? Só fala. Aí alguns chegavam e falavam assim, não, porque você tem que... não é você que tem que trabalhar, você tem que botar o dinheiro para trabalhar. Eu não entendi aquilo. Eu falava, não, tem alguma coisa errada, não é assim. E ou seja, então eu falava assim, não, mas quer dizer, então eu tenho a oportunidade de trabalhar, mas mesmo assim eu não tenho dinheiro. Tem gente que não tem a oportunidade de trabalhar e também não tem dinheiro. Eu falei, então o que está errado? Então não é o trabalho. Eu preciso organizar, eu acho que alguma coisa em mim que está fazendo com que eu não consiga me desenvolver, andar. Tipo, sair de cada vez ter mais problemas. Então,
esse foi o meu processo e ainda é o processo ainda, né? De, primeiro, hoje ter a consciência de que eu tenho que caminhar, por onde que eu vou caminhar, né? Qual que é o caminho que eu quero. Então, de ter essa consciência de que eu tenho que caminhar por algum lugar. E aí tem esse lance de que quando a gente fica falando assim, porque aí fala, ah, mas só sei que nada sei. Então quer dizer que não adianta nada eu fazer as coisas. Não. Vai continuar sem saber nada, Vai continuar parece, sem né? saber nada. Então fica onde é que eu tô, então que eu não preciso movimentar nada. Não, mas aí a gente começa a entrar num caminho, num fluxo, num caminho interessante, que aí a gente vai tendo um embalo da vida, e esse embalo da vida faz com que a gente, cada vez que a gente tem esse momento de falar assim, meu Deus, realmente eu não sei nada, alguma coisa dentro de você fala assim, quero desvendar mais. Então é pegar o telescópio lá e falar assim, deixa eu aumentar aqui a lente e deixa eu ver o que, que tem lá também que eu quero aprender mais. Você tá buscando também, né? Então isso é o lance do universo interior, entendeu? Não é só a questão assim de um autoconhecimento simples de falar assim, ah, quem é o Thiago? Ah, o Thiago é uma pessoa que quer ser cada vez melhor, quer encontrar os problemas que tem dentro dele e resolver esses problemas, ser uma pessoa boa, ver aquilo que faz mal para ele e fazer uma coisa boa para não fazer mais mal, né? Compreender o que é o bem. E... Tá, isso aí é a pontinha do iceberg ainda. Porque dentro da gente tem muito mais coisa. Muito mais coisa. Tem um universo mesmo dentro da gente, né? Então, é uma coisa que eu acho que a gente vai passar aqui 50 anos fazendo vídeo, que eu não vou conseguir terminar e explicar, falar, olha, estou aqui no meu último dia de vida, nessa experiência, e agora eu sei realmente, conheço o meu universo interior. Não, eu não tenho essa pretensão, porque eu sei que eu não vou conseguir chegar nisso. Porque o que vale é esse caminho, né? É o caminho que a gente tem que ser, né? Esse caminho. E esse caminho ele vai trazendo para a gente aquilo que a gente precisa para se desenvolver e cada vez mais trocar a lentinha do telescópio, apontar para o lugar certo e tipo e conhecer aquele ponto. Sabe? Muito viagem na maionese, muita. Talvez, mas Talvez, estamos né? aqui para isso. Mas eu acho que essa é a ideia do canal, de ter essa conversa, sabe? Que é uma coisa assim que eu sempre, faz sei lá, uns 2 anos que eu sinto, faz um ano que a vontade é gigantesca de, de conversar com as pessoas e de falar, tanto é que para quem convive comigo sabe, que a pessoa fala assim, nossa, eu tá pregando o prego ali na parede e o prego entortou. O que será? Por que será que o prego? Aí eu já começo a viajar no negócio, né? Tipo, não é só porque o prego é de aço, o prego não é de aço, entortou o prego porque não era de aço. Não, é porque a gente, quando foi escolher o prego, a gente não foi perguntar para a pessoa qual que é o melhor prego para botar na parede. Por que que eu não perguntei? Porque eu achava que eu já sabia de tudo. E aí eu nem pergunto. Ou senão eu tenho uma dificuldade grande de, tipo, parar e perguntar para a pessoa, olha, qual que é o melhor prego para eu pregar um quadro na parede? Ah, não, ele vai achar que eu não sei pregar um prego ou escolher o melhor prego. Nossa, eu tenho 44 anos e não sei escolher um prego. Isso não pode, a pessoa não pode saber que eu não sei escolher um prego. Olha só o que um prego que entortou na parede ele traz de coisas mostrando a, o meu momento. E eu acho que eu já ouvi pessoas, né, em situações parecidas com a sua, e de fora, outros dizem assim, não, mas eu acho que você está analisando demais a situação. E não é uma questão de análise de situação, eu acho que é uma questão de reflexão. Porque, tudo bem, você pode ter aplicado, vou falar aqui que talvez você possa viajar um pouquinho em relação ao prego, né? Mas se a gente aplicar isso num aspecto mais amplo, é uma reflexão
para os nossos próprios problemas, né? Então, às vezes você passa por uma situação emocional, o que seja, e se você fizer análise comparando com essa questão do prego, você pode conseguir chegar numa resposta também, né? Sim, pode. Porque, por exemplo, nessa situação, eu estou dizendo uma coisa que é mesmo que eu passei. Então, assim, é aquela coisa que até as esposas brigam, né? Comprou um negócio novo, aí tá lá sofrendo para montar. Aí a esposa vem, a Rita vem e fala assim: você leu o manual? O manual para ver como é que monta? Eu falava: imagina manual. Eu não preciso de Eu não manual. preciso de manual, isso aqui eu sei fazer. Aí eu ia lá e uma vez eu peguei, uma mesa. Tava montando uma mesa. E eu montei com o tampo virado e furei. Todo dia que eu olhava aquele buraquinho, eu falava: putz, como é que eu fui furar essa mesa ao contrário? O sentimento que tinha ali por trás era o quê? Eu sou um cara muito bom, montador de mesa. É o orgulho, né? É o orgulho, E entendeu? aquela coisa, acho que já também O enraizada apego. no homem de eu sou homem, homem não precisa de Não manual. precisa, eu tenho as minhas certezas e eu vou montar esta mesa certo. Não preciso do manual. E aí a vida vem e entortou o prego. E a vida vem e entorta o prego. E aí, entorta o prego, faz você furar a mesa ao contrário. E é uma coisa mínima. Então, assim, se a vida tá me ensinando, desde o prego que eu coloco na parede, desde a mesa que eu monto do jeito errado, quanto mais nas coisas maiores. De ter um relacionamento com a esposa, de ter um relacionamento com a filha, de ter um relacionamento com a família, de ter relacionamento com os amigos, de como você se olha, de como você se cuida, de como você. Então, assim, tudo foi feito para a gente ter uma experiência para que a gente se desenvolva como personalidade aqui, como proposta que eu tive aqui para essa vida. Porque nós somos muito mais do que isso. Muito mais do que essa vida aqui. E o projeto e a criação foi tão maravilhosamente criada e perfeita, porque ela até considerou esses momentos aqui que a gente tem de ignorância profunda. E de mesmo assim a gente ter a oportunidade de aprender. Não deixa de ser uma oportunidade de aprendizado. Então, a fonte criadora, ela faz com que tudo seja uma oportunidade de desenvolvimento do ser. Tudo. Então, eu hoje sou um ser em desenvolvimento, tendo essa experiência neste momento aqui material e também espiritual, porque uma coisa não se desconecta da outra. Então, eu estou tendo também uma experiência espiritual, de fazer com que eu me compreenda também como ser espiritual, tendo um olhar daqui da matéria. Isso é uma coisa maravilhosa. Que bom, né? Que a gente tem essa possibilidade, né? De que adiantaria a gente continuar errando, repetindo o erro eternamente. Qual o propósito, né? Exatamente. Não tem sentido, né? E a gente está em um planeta onde a gente tem todos os tipos de estágios evolutivos e de possibilidades de evolução, de diversos tipos de pontos de vistas, de diversos tipos de compreensão, de tanto da matéria como do espírito, e tudo isso tentando conviver no mesmo espaço. E olha que coisa incrível, né? Que é caótico? É caótico. Mas essa é a oportunidade que a gente tem de viver aqui nesse caos e encontrar essa ordem. Né? Encontrar uma ordem, colocar uma ordem no caos. A ordem para trazer esse sentimento de paz, né? Que a gente, né? Que muita gente procura, né? O que é de ter esse sentimento de paz? Sei lá, de você entrar no seu quarto, acender a luz e tá tudo organizadinho. É isso, é a paz? Ou é você nem estar no quarto e saber que o quarto está organizado, né? Ou é você
nem estar no quarto, o quarto tá bagunçado, mas você saber que se você chegar no quarto, você vai organizar de forma tranquila, né? Então, acho que esse Me é o arrisco a dizer ponto que é o propósito, né, que é o do propósito. universo interior, né, do seu universo interior, é conhecer para que você veja todas as possibilidades, né, do que você pode fazer. Sim, porque se a gente está considerando que é um universo vasto, infinito, se a gente acredita que a gente está como um indivíduo, como personalidade, no controle de tudo, sabendo de tudo, isso é uma ilusão para mim, no meu ponto de vista, né? Isso é uma ilusão que eu não consigo compreender, eu não consigo acreditar, né? Porque a partir do momento que eu, como um ser volitivo, evolutivo, você bote o nome que quiser, um ser que está buscando a evolução, eu não sei o que é melhor para mim. Eu estou construindo a partir de erros e acertos aquilo que é melhor para mim. E eu tenho provas de que muitas coisas que eu considerei certo durante a minha vida, hoje eu sei que é errado. Mas naquele momento eu achava que era certo. Então o que pode dizer que aquilo que eu acho certo hoje, amanhã eu não vou achar como errado? Se eu estiver num caminho evolutivo, onde eu não tenho controle, mas eu tenho a vontade de melhorar, de ser melhor, isso faz com que eu tenha uma tranquilidade de não sentir o controle, certo? Mas de saber que eu estou querendo ser melhor a cada dia. É um processo de aprendizado, né? É um processo de aprendizado. Eu sou um aprendiz, né? Eu sou um caminhante que já compreendeu, que já visualizou, que já é o caminho, eu estou caminhando, mas não me cobre certezas, não me cobre verdades, porque eu estou fazendo o meu melhor a cada momento. Para quê? Para encontrar esse meu universo interior e tipo conseguir sentir o máximo do que é essa criação que foi disponibilizada para mim. Entende? Entendo. Vou aproveitar, inclusive, esse momento, né? Para quem, de novo, está assistindo e quem está ouvindo, a gente não tem nada roteirizado, né? Então é tudo muito. É um bate-papo informal. E como o Thiago também falou, né? A gente não tem a certeza de tudo. Até eu tenho muitas dúvidas. E durante o nosso bate-papo, a nossa conversa, eu tenho total certeza. Isso eu tenho certeza que eu vou acabar perguntando também alguma coisa, porque me falta o conhecimento, ou porque eu também estou nesse processo de aprendizado, né? Mas eu até inicialmente tinha pensado para esse nosso primeiro encontro aqui, vamos falar assim. Eu já tinha algumas perguntas, mas como a gente se estendeu bastante nessa introdução, nesse Seja Bem-vindo, eu vou deixar para um próximo episódio a primeira pergunta. Isso. Né? Por que é importante a gente colocar isso logo no primeiro episódio? Porque as pessoas, né, olhando, né, como que as pessoas elas se relacionam e como eu também me relaciono também com as pessoas, né, como me relacionei até agora também. Então, baseado naquilo que eu tive de experiência, né, a gente busca e tem até algumas pessoas que eu considero bastante, que eu sigo, que eu, né, consumo o conteúdo, né, que me identifico e tal, que dizem assim, né, o Fábio, o Lael, e eles dizem assim, as pessoas elas estão esperando um salvador, alguém que possa dizer para elas Qual o caminho? qual que é o caminho, entendeu? E não existe esse cara, não existe esse cara, porque se você for ver Jesus, ele veio para mostrar o caminho é para quê? Para cada um percorrer. Ele não veio mostrando certinho, olha, aqui o primeiro passo você vai fazer isso, você vai encontrar isso, você vai fazer assim, você vai ter essa resposta, você vai ter esse resultado.
Não, As pessoas acham que é um salvador que vai apontar um caminho que, se todos seguirem da mesma da forma, mesma funciona forma para vai todo funcionar mundo. para todos. Não tem isso. O que que tem? Tem o sentimento em comum. Então eu posso dizer para você que o sentimento de eu estar caminhando e estar fazendo certo é um sentimento maravilhoso. É um sentimento que nada de ruim pode me tirar. É um sentimento que, se eu partir hoje dessa experiência, eu posso garantir para você que eu vou estar em paz. Ninguém me tira. Entende? Isso é uma coisa que eu posso compartilhar. Então, coisas assim, a gente pode usar como referência. Então, de falar assim, poxa, eu fiz uma coisa e me senti muito bem. Muito bem. Para uma outra pessoa, aquilo vai estar errado. Mas não importa. A gente tem que respeitar que naquele momento, aquela pessoa que fez aquela coisa e se sentiu como sendo uma coisa boa, e para ela fez muito bem, ela está naquele estágio. É o momento dela, É o né? momento dela. Eu não tô para julgar. Ninguém tá para julgar. Nem Deus vai julgar. Porque Deus criou tudo para ser experienciado. E isso de experienciar, tudo é válido. Isso não quer dizer que não tenha resultados. Então, assim, a pessoa planta abacaxi, ela vai colher abacaxi. A pessoa plantou abacaxi. Ixi, plantei abacaxi. Eu tinha que ter plantado morango, hein? Meu, não vai nascer morango. Ela vai ter que colher aquele abacaxi e vai ter que plantar o morango para depois colher o morango. Que é o que a gente falou esse tempo todo, né? Da experiência de você entender o O processo, processo, né? o caminho. Então, esse é o que é importante de entender, que a ideia que a gente tem de fazer, de gravar esse vídeo, de estar aqui, disponibilizando o tempo, de estar, né, querendo compartilhar, fazendo com que as pessoas tenham acesso, não importa que seja uma, não importa a quantidade, não é para a gente vir aqui e falar o que as pessoas têm que fazer. Não. Tipo, é um processo de reflexão. Sim, causar nas pessoas que estão acompanhando, né? Que tem essa... que nos encontraram de alguma forma, exatamente, a autorreflexão, para que elas encontrem e entendam, né, o próprio caminho da forma delas, do momento em que Isso, elas estão vivendo, né? exatamente. E que como todos nós somos uma parte que também é o todo, Nós vamos falar isso mais que a para gente vai frente. falar isso mais pra frente, né? Sobre fractais e tal. Todos têm essa potencialidade em si. Aquele ser, aquele irmão que está lá no fundo da negação à luz. Ele tem, em essência, esse potencial. Todos. Então, se todos têm, o que existe em comum, né, em todos nós, é isso em essência. Então, essas sensações, essas reflexões, isso pode fazer com que a gente trilhe o nosso caminho de uma forma mais legal, vibrando de um jeito legal, né? Trazendo uma presença no mundo melhor, trazendo uma presença em você mesmo melhor, fazendo com que você deite lá no seu travesseirinho, o seu corpo lá durma, descanse e que você consiga ser uma presença espiritual melhor, que você seja uma presença espiritual acordado também, né? Então, assim, essa é a proposta da gente conhecer esse universo que tá dentro da gente, que a gente é. Esse é o principal, a principal vontade, né? E aí tem várias coisas que a gente pode conversar e que a gente vai conversar. Mas essa é a, a possibilidade de expressão que a gente tem, que foi criada para a gente ter.
né? E uma das coisas mais incríveis, assim, eu acho que para mim, assim, na minha visão, é de hoje eu ter uma tranquilidade de não ter receio de que as minhas verdades, elas amanhã, elas podem ser aperfeiçoadas. Eu não tenho esse apego. Porque hoje, se a gente for olhar hoje, o hoje, daqui 1000 anos, eu quero que o meu olhar lá da frente, se eu olhar para cá, nesse momento agora, seja de evolução. Seja de aprendizado. Que eu possa olhar e falar assim, meu Deus, o quanto que eu tive de experiências que fizeram com que eu aperfeiçoasse quem eu sou. E não dá pra falar que daqui 1000 anos o que você considera certo, né, continua como Continua sendo certo. certo. Entende? A criação, quem criou a gente, ele tudo é. Ele é uma fonte infinita de luz e de amor. Ele já é tudo. Ele não precisa provar a ninguém, ele não precisa ter a dúvida se ele está certo ou se ele está errado. Ele é. Então cada vez mais, eu quero compreender e não ir contra a essa fonte que tudo é. É o famoso não, é o famoso ser, não se tornar. É diferente, né? Nós estamos nos tornando, né? Enquanto ele já é. Já é. Então, se ele já é, como que eu posso dizer que está errado? Quem sou eu? Não é uma pergunta. É como você falou, né? Não é uma coisa tão simples de responder, né? Você tem que Não. fazer uma análise muito maior. É. E eu vou te dizer, que também isso conversa para outros momentos, que muitos já disseram, em níveis evolutivos maior do que o que a gente está, muitos já disseram, não, a fonte criadora está errado, eu que estou certo. O caos que a gente vê hoje no mundo, aqui que a gente vive, é porque em vários níveis, seres resolveram dizer, não, Deus não está certo. Eu vou criar, eu sei o que é certo. E eu já sei aonde você vai chegar com isso daí, né? Mas esse é um papo também que se Vai estende ser até longo. Até não Mas, aguentar né? mais, né? Então, Bom, acho que acho que é isso, né? pra introdução, Agora acho que... falta o Caio. Ixi, não, pelo amor de Deus, a minha história é muito menos interessante que a do Thiago. Eu prefiro estar aqui mais como... Sua história é interessante. Pra mim. Não, mas ela é interessante. Por quê? Cada um é um ponto de vista da experiência do universo. Que se você revisitar todos os pontos do que você passou, com um olhar mais amplo, você vai ver, é o lance do prego. Você vai começar a enxergar que o prego que você bateu, que entortou, ele tem um monte de informação ali. Entende? Então, uma historinha que é assim, ela ela traz um universo de coisas que diz o que você realmente, né, estava ali envolvido naquele momento. Então, talvez falte esse olhar de dar essa importância. Porque se todo mundo veio do mesmo lugar, se todo mundo está experienciando há muito, muito tempo, todo mundo tem muita história. Todo mundo tem uma história interessante. Entende? O que a gente não faz? A gente não olha. Não faz essa autoavaliação, na Não verdade. faz essa autoavaliação. Por que não faz essa autoavaliação? Volta ao negócio da certeza. Porque a sociedade ela faz com que a gente acredite que a gente não pode ter dúvida. A gente não pode olhar para uma coisa que a gente foi e que a gente fez errado e que a gente consiga revisitar aquilo e acolher aquilo. Olha, eu era uma criança
de 40 anos, mas era uma criança. E eu evoluí assim, assim, assim. Hoje eu não faria mais isso. Mas naquele tempo, olha quanta coisa que estava em volta disso. E quando você envolve a espiritualidade, o olhar do seu lado espiritual nisso, te traz mais informações sobre aquilo. Então fica rico, entende? É isso que as pessoas precisam procurar. Ver o quão incrível que é a experiência delas aqui. Incrível, não tem um que não seja. Não tem um que não seja. É que falta esse olhar. Entendeu? Com mais carinho para si mesmo, para entender que existe um universo dentro dela, que existem muitas e muitos dentro dela. Que ela é povoada, né, como diz a música. Quem falou que eu ando só, tem em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só. Sou uma, mas eu não sou só. Dentro de mim tem muitas. Então olha que coisa mais incrível. Isso é para todos, isso não é para uma pessoa. Isso não é só para quem teve a honra de nascer em berços dourados, de luz dourada, do feixe de luz que veio do não sei o que lá, porque as datas. Não, todos têm isso. Todos, sem exceção. Então, o convite que a gente faz para que as pessoas olhem para dentro e conheçam esse universo, né, que elas têm dentro dela. E tomara que com esse bate-papo, né, a gente consiga ajudar dessa forma também, né? De Sim. auxiliar nesse caminho, né? Essa é a ideia. Ou atrapalhar mais também. Confundir. Não, nem brinca, nem fala isso. Bom, vou encerrar isso então por aqui, agradecer, porque eu acho que mesmo esse bate-papo descontraído de falar, pelo menos eu aqui já tive várias epifanias diferentes, que faz parte do meu processo, né? Espero que outras pessoas também consigam absorver isso daí, né? E aí, claro, né, para quem tá vendo nós pela primeira vez, claro que a gente já vai continuar aqui na sequência, mas para quem tá parando por aqui, vamos agradecer, né? Quer fazer algum tipo de encerramento? Não me programei para falar tchau, assim. Eu também não sei. Até já. É isso. Agradecemos e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.